Olá, bom dia! A gente começa a edição desta quinta-feira falando de segurança pública. Uma antiga prática de crime continua fazendo vítimas. O golpe do falso sequestro. A Polícia Militar dá dicas para fortalecer o combate a este tipo de trote e alerta a população sobre a questão. Quem está no batalhão da Polícia Militar de Paracatu e traz os detalhes para a gente é a Caroline Santos. Bom dia, Carol. Quais são as dicas? Bom dia, Lília. Vem acontecendo com frequência aqueles golpes onde a pessoa liga, e finge que é outra pessoa que está sendo sequestrada e pedindo o dinheiro em troca, o famoso estelionato. E ao meu lado está aqui o Sargento Menezes para explicar um pouco e dar dicas para as pessoas que passarem por esse crime e conseguir, acionar a polícia antes de poder depositar o dinheiro na conta desse possível criminoso. Sargento, bom dia. Tem dicas de prevenção para esse crime? Sim, olha, infelizmente nós temos observado que esse é um golpe já aplicado há muito tempo e apesar de diversas dicas de segurança que a gente tem dado, de diversas alertas, que a gente tem lançado para a população de um modo geral, infelizmente em Paracatu e região nós temos o registro constante desses crimes acontecendo. Como o crime acontece? O indivíduo que normalmente, casualmente, às vezes até se encontra preso em presídios, infelizmente eles têm acesso a telefones celulares, então ele pega uma lista de telefones, suponhamos DDD 38, e ele pega uma sequência numérica do DDD 38 e começa a fazer ligações para todos os números que ele tem na sequência para DDD 38. E aí você vai dizer, mas como que ele sabia o número do meu telefone? Não é que ele sabia o seu número específico. É que na sequência do número, suponhamos, final de número 5123, ele vai ligar para o número 5123, 5124, 5125, 5126 e vai dar sequência. Infelizmente, o criminoso, o marginal, o bandido, ele tem tempo para fazer isso. Ele está 24 horas à disposição para aplicar o golpe. Se ele fizer 100 ligações no dia e uma, duas render, para ele é lucro. Então, infelizmente, ele tem tempo para isso. E acontece de quando você atender, esse tipo de golpe específico do estelionato, do falso sequestro, eles começam a gritar, a chorar, fazendo uma voz infantilizada, dizendo, pai, mãe, eu fui sequestrado, me roubaram, eu estou aqui, vão me matar. E com isso, o seu cérebro, naturalmente, isso é cientificamente comprovado, descarrega altas doses de adrenalina no seu corpo. Com isso, você passa a utilizar a sua coordenação motora grossa, você começa literalmente a não raciocinar direito e essa ligação, esses gritos de uma pessoa em pânico, em desespero, chorando, gritando, te leva a crer, te induz a acreditar que a pessoa que está chorando do outro lado seja realmente um familiar seu. Então, nesse momento de desespero, de pânico, que você que recebe a ligação entra no momento dessa ligação, você começa a obedecer às ordens que o possível marginal, que está do outro lado, o criminoso, começa a te passar. Então, sempre eles vão pedir, primeiro, depósitos em dinheiro, vão sempre, normalmente, te passar contas da Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque Caixa Econômica Federal, você efetua depósitos através das lotéricas. Então, normalmente, tem cidades que não têm um banco da Caixa Econômica Federal, mas quase todas as cidades, em quase todos os municípios, têm uma agência lotérica. Então, ele sempre te orienta a não desligar o telefone, uma característica muito própria desse golpe. Primeira coisa, ele orienta a você não desligar o telefone e a não falar com ninguém enquanto você estiver conversando com ele. Não dizer para ninguém que o seu parente está sendo sequestrado. Com isso, ele solicita depósito em dinheiro e quando você diz que não tem dinheiro naquele momento, ele começa a solicitar então que você faça recargas de número de telefone celular. Quais são os DDDs de identificação comuns que a gente tem observado nesse golpe? São números de telefone do Nordeste, que são prefixos aí 75, 76, 77, 78, 80, 81 até número 85 e celulares também da região de Goiânia, Mato Grosso, que são DDD 62, 63, 64, 65, como também celulares do estado do Rio de Janeiro, que são DDD 21, 22, 23, celulares também do estado de São Paulo, que são celulares de DDD inicialmente 011, 015, 016, 019, também celulares do sul do país,
que são celulares de inicial de DDD 040, número 43, 42, 41. Então você recebendo qualquer tipo de ligação e alguém simulando, está chorando em desespero, dizendo que foi roubado ou que foi sequestrado, desligue o seu telefone imediatamente. E faz o que então, sargento? Liga para a pessoa que está dizendo que foi vítima do sequestro, procura pela pessoa, que você com certeza vai encontrar o seu familiar, talvez até igual já aconteceu em Paracatu. Tivemos uma vez um golpe em que a pessoa disse ter sequestrado uma criança e a mãe, em desespero total, quando foi verificar, a criança estava na escola. Ela tinha acabado de deixar a criança na escola, a criança estava na escola, bem tranquila, participando das aulas, com segurança, né, pelas pessoas que trabalham na escola. Então, realmente, o seu cérebro te leva a induzir, a acreditar que realmente o seu parente foi sequestrado. Então, não caia nesse tipo de golpe. Já é muito antigo esse tipo de golpe, mas, infelizmente, constantemente, principalmente por pessoas idosas, nós temos pessoas sendo vítimas desse tipo de golpe. Imediatamente, acione a Polícia Militar através do telefone 190 e registre a ocorrência. Obrigado, sargento, pelas informações. Portanto, fica a dica para você. Qualquer coisa, acione a Polícia Militar. Caroline Santos, para o Jornal da Manhã. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Uma habilidade tão própria da raça humana e cada vez mais em falta nas relações do dia a dia. No dia a dia, o que impera é a pressa. E essa pressa de chegar em casa, de pagar as contas, de descansar, para muita gente falta tempo até para pensar e se colocar no lugar do outro. Eu procuro ter empatia, mas é muito difícil. A gente não sabe o que o outro enfrenta todos os dias. A Ana Luísa usou um aplicativo para receber uma encomenda. O entregador sofreu um AVC. O socorro demorou para chegar e ele morreu no hospital. A gente, como consumidor final, você acaba esquecendo no dia a dia como é que esses trabalhadores estão, né? O caso de Tiago de Jesus Dias ganhou repercussão tanto pela sequência de erros que poderiam ter adiantado seu atendimento, quanto pela aparente falta de empatia com a dor do próximo. O professor de Química paraplégico precisou subir escadas na agência do INSS, no centro do Rio de Janeiro. Ele entrou com um pedido de aposentadoria e a médica não desceu para atendê-lo, alegando que ele estava ali fazendo um protesto. Mesmo em exemplos simples, como o uso do banco preferencial sem necessidade, nos deparamos todos os dias com inúmeros casos que mostram que a empatia não tem sido regra no Brasil, seja de forma individual como das instituições. Um cenário que, infelizmente, não é recente. A nossa formação histórica foi marcada pelo genocídio de populações indígenas, foi marcada por 3 séculos ou 3 séculos e meio de escravização de povos africanos que vieram para cá, para o Brasil. Não foi marcada pelo altruísmo nem pela chamada empatia, tão valorizada hoje em dia. Pedro Jaime é doutor em antropologia e sociologia. Ele explica que nas grandes cidades é comum que os moradores usem a indiferença para com a dor do outro como um escudo para preservar a própria saúde mental, mas que é preciso rever essa postura. O cenário não é muito positivo, né? Não é muito positivo nesse sentido, a cada sociedade de tentar rever o seu processo de formação social e pensar que escolhas quer fazer para uma vida que vale a pena ser vivida por todos. Olhar e enxergar o outro é uma habilidade que Vanessa tenta aprimorar todos os dias. Ela faz parte de um grupo que reúne e distribui doações de roupas e comida para moradores em situação de rua. Existem seres humanos atrás daquelas pessoas que para muita gente é invisível. É tudo que você precisa é ter um coração para ajudar, só isso. Quem tem coração bom faz. As aulas só devem voltar no final do mês, inclusive nas escolas particulares. Para quem pretende viajar, os cuidados ao pegar a estrada incluem não só as condições do carro ou da rodovia, é preciso também prestar atenção no local onde vai abastecer. A última fiscalização feita pela Agência Nacional de Petróleo na região metropolitana de Belo Horizonte encontrou irregularidades em 30% dos postos. Nesta oficina mecânica, cerca de 4% dos carros que chegam por semana foram abastecidos com combustível adulterado. Gasolina misturada com álcool, álcool com água, diesel que não é puro. O que entra no tanque pode prejudicar e muito o veículo. Você tem comprometimento de todos os componentes do sistema de injeção mecânicos, ou seja, esses componentes que o combustível passa por eles, né?
e pode ter comprometimentos também de motor, né, causando quebra do motor. O consumidor também pode ser lesado na quantidade de combustível que recebe. A adulteração das bombas acaba fazendo com que entre menos do que o mostrado no medidor. Recentemente, uma operação da Polícia Civil em postos de contagem na região metropolitana descobriu uma adulteração que entregava 120 ml a menos. Isso pode gerar, né, em um posto, por exemplo, algum tipo de sonegação em torno de R$1.300.000, R$1.400.000, juntando os 11 postos que pertencem ao grupo, conforme foi apurado na verificação da fiscalização, certamente esses valores podem ser superados em muito. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o nível de segurança do combustível em Minas é alto, em torno de 98,5%, mas é preciso manter fiscalização constante. Nós temos um programa de monitoramento da qualidade que antecede às ações de fiscalização, e esse programa de monitoramento de qualidade que fornece esse índice que está em aproximadamente 99%, ele coleta cerca de 1.000 amostras nos postos de combustíveis, em Minas Gerais, cerca de 300 amostras de cada combustível, gasolina, etanol e diesel, e onde nós detectamos irregularidade, eventualmente nós fiscalizamos para flagrar essa irregularidade em ação de fiscalização. O consumidor pode exigir tanto o teste da qualidade quanto da medida. O posto é obrigado a ter os instrumentos necessários e a fazer o teste na hora. No da medida, esse equipamento ajuda a ver se a quantidade de combustível que aparece na bomba é a verdadeira. No teste de qualidade, essa proveta mostra a porcentagem de álcool na gasolina. Não pode passar de 27%. Na altura do número 63, em média, no medidor. Qualquer denúncia de suspeita de irregularidade pode ser feita à Agência Nacional de Petróleo. Ela pode denunciar para a ANP no nosso 0800 970 0267, a denúncia registrada, e nós vamos usar isso como base, como uma das informações necessárias para a gente realizar o planejamento das ações de fiscalização. Férias escolares e uma tradicional brincadeira ganha força nesta época do ano, soltar pipas, mas é preciso ter cuidado. Um deles é evitar as linhas cortantes. Outro cuidado é com a rede elétrica. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, uma campanha de conscientização alerta para os perigos e reforça a prevenção. Mês de julho é comum ver pipas no céu da cidade, brincadeira que ganha destaque no inverno. Ventos fortes e o período seco contribuem para a diversão ganhar espaço entre a garotada. Principalmente com a proximidade da rede elétrica em relação à atividade de pipas. E a gente sempre aconselha que essa atividade seja realizada em locais abertos, apropriados, né? Longe também de transeuntes, ciclistas, motociclistas. Em 2017, foram 19 ocorrências relacionadas a pipas. Em 2018, o número caiu, foram 3 casos. Já este ano, até agora, foram registradas 11 ocorrências. Linhas de cerol e chilena em contato com a rede elétrica pode causar curto-circuito e descarga elétrica, além de romper fios e cabos. Ano passado, nós tivemos uma baixa ocorrência, né? Nós tivemos poucas ocorrências, aí, aproximadamente 3 diretamente ligadas. Esse ano aumentou para 11 ocorrências até agora, de desligamento, né, com foco principal mais na região sul da cidade, né, alguns bairros, em torno de 5.000 unidades consumidoras foram desligadas, né, e não só nesse momento, mas no período de chuvas, né, a hora que vem o período de chuvas, esse lixo, né, esse resto de pipa que fica na rede elétrica também ocasiona desligamentos. Nós temos trabalhado com as crianças, né, o público de 7 até 17 anos, crianças e adolescentes, trazendo a conscientização do não uso de cerol, linha chilena, das linhas cortantes em geral. Nós estamos trabalhando com essas crianças a questão da empatia, de se colocar realmente no lugar do outro, sabendo do perigo que isso pode causar para outras pessoas.